Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia, lhes informando sobre o meio político, tudo o que está acontecendo nos bastidores de Brasília. Mesmo em recesso, Arthur Lira não está de folga, não está de férias, ele ainda está trabalhando e ele vai até o Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino interfere no Congresso, Lira se levanta e prepara uma forte reação. Vocês vão entender agora toda esta informação. Peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Lembrando a vocês que aqui nós trazemos as fontes na tela, para que você saiba que nós fazemos um jornalismo sério e de credibilidade. O presidente da Câmara dos Deputados convocou uma reunião de urgência, com lideranças para quinta-feira, para ontem. Vocês viram, trouxemos aqui informações. Em meio à polêmica, decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou aí 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares. A medida, que afeta recursos assinados por 17 líderes de bancadas, foi divulgada na última segunda-feira e reacendeu tensões entre o Legislativo e o Judiciário e o atual governo também, porque Arthur Lira se sentiu enganado, né? Ele até falou uma fala de Arthur Lira que mostrou que ele estava indignado antes da reunião com o atual governante, né, do Brasil e o seu ministério. Ele falou o seguinte, que ele se sentiu enganado porque ele agiu, ele fez tudo conforme o combinado aí nas palavras, né, na interpretação das palavras dele. E o que aconteceu? Antes da conversa de quinta-feira entre o presidente da República e o presidente da Câmara, o governo federal enviou sinais trocados sobre a liberação de parte das emendas parlamentares que estão sobre o escrutínio do Supremo Tribunal Federal. Em meio ao recesso parlamentar, a reunião entre os chefes da Casa Legislativa e do Executivo, que foi realizado para debater esses repasses, o controle do orçamento é foco de tensão entre os dois poderes, desde que o atual presidente da República assumiu o terceiro mandato. Na terça-feira da semana passada, mesmo com as informações precárias sobre os autores de emendas de comissão, a Secretaria de Assuntos Jurídicos do Palácio do Planalto deu aval ao ofício da Câmara, assinada por 17 líderes, que pedia a liberação de 4,2 bilhões de reais e a redistribuição do montante das bases eleitorais de parlamentares. O estado que mais ganharia com o remanejamento seria Alagoas, reduto de Lira. Mas é óbvio que Arthur Lira não quer aí assumir a bronca sozinho. Ele quer dividir com o atual governante, né, os 3 recados de Lira sobre as emendas. O que acontece? O Arthur Lira, ele cobra apoio do governo para a liberação. Ele não quer pagar a conta sozinho, não. Ele vai para cima do ministro, o ministro que tomou a decisão, e ele bate na mesa. Lira dá a primeira resposta a Flávio Dino. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu nesta sexta-feira a legalidade da execução de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares de comissão, rebatendo questionamentos do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Em resposta formal ao Supremo, a Câmara rejeitou alegações de manobras associadas à liberação das emendas e pediu a revogação da suspensão dos pagamentos. Segundo o documento, a paralisação das atividades das comissões não está conectada ao tema em discussão, sendo respaldada por precedentes. Lira também refutou as acusações dos partidos que recorreram ao Supremo Tribunal Federal, descrevendo-as como baseadas em desconhecimento sobre o processo legislativo orçamentário. Atas de reuniões das comissões permanentes foram anexadas para comprovar a regularidade do processo. As informações requisitadas por Dino chegaram ao Supremo na madrugada desta sexta-feira, dias após o ministro suspender novamente os pagamentos, alegando falta de transparência nas indicações. Antes disso, Arthur Lira reuniu-se com o presidente da República e líderes partidários para buscar um consenso sobre o tema.
As emendas parlamentares destinadas a projetos estaduais e municipais têm enfrentado restrições desde agosto, com Flávio Dino cobrando detalhamento quanto aos responsáveis pelas indicações e a aplicação dos recursos. A advocacia da Câmara, no entanto, sustentou que as deliberações são públicas e refutou a acusação de falta de transparência. Do meu ponto de vista, mesmo que seja aí uma invasão de competência, como o próprio Arthur Lira disse que já foi decidido em plenário, né, lá no Congresso Nacional este tema, eu, no meu ponto de vista, penso que o Flávio Dino agiu de uma maneira, sim, correta, porque precisa-se de transparência. No entanto, quem foram os deputados que recorreram ao STF, os partidos? O PSOL, o Novo, e etc. Mas vale ressaltar aqui, o governo fez aí reunião com Lira, com Lira. Mais uma vez, falando aquilo que ele gostaria de ouvir. Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira que o governo do atual presidente não pretende recorrer da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares. Segundo Padilha, cabe ao Congresso tomar alguma iniciativa, já que a Advocacia Geral da União admitiu que não seria necessário apresentar recurso. A AGU fez uma avaliação detalhada, não apontou nenhuma necessidade de recurso. E essa decisão, então, vai cumprir, afirmou o ministro em entrevista. E Padilha, todos sabem que já teve aí um arranca-rabo, vamos dizer assim, com Arthur Lira. Eles tiveram discussões, inclusive, né, teve que outro ministro fazer a intermediação na época aí com Arthur Lira, pois ele não estava muito feliz e contente com ações aí, com palavras do Alexandre Padilha, lá atrás, lá no começo, né, do ano. O impasse em torno das emendas parlamentares se arrasta desde o início do ano, com decisões anteriores de Dino, impondo aí restrições por motivos semelhantes. Em dezembro, a liberação parcial foi negociada após nova legislação e compromissos de maior transparência entre poderes legislativo e executivo. Lembrando a vocês que Arthur Lira deixou discussões que deveriam ser tratadas, como a PEC de decisões monocráticas, a PEC anti-STF, o PL da anistia, entre outros assuntos que eram, sim, vitais aí para o povo brasileiro. Ele deixou de lado para atender os anseios e a vontade do governo e acabou aí saindo muitos espinhos. Lira declarou esperar que após o recesso natalino, o Supremo analise os argumentos apresentados e autorize a retomada dos pagamentos. Ele também enfatizou que a liberação orçamentária de 2024 foi acordada em reuniões envolvendo o Senado, o Executivo e líderes do Legislativo, reforçando a legitimidade das emendas aprovadas. Ontem, literalmente, Arthur Lira chegou no Planalto cuspindo marimbondo e saiu da mesma forma, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos desta novela aí, né? Novela real. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Que Deus abençoe a todos.